No castelo do Rei Demônio, 5 heróis estavam invadindo em busca de matar o governante do local. Seus nomes eram Vermouth, o Grande, Sienna, a Sábia, Denise, a Fiel, Molon, o Corajoso e por último o nosso protagonista, Hamel, o Estúpido, que considerava Vermouth como o seu rival. De repente, uma das criaturas que eles tinham matado ainda estava viva e ia atacar Vermouth. Mas, para poder salvar a vida de seu amigo, Hamel entrou na frente e levou o ataque por ele. E, infelizmente, o ataque foi forte o suficiente para acabar deixando ele à beira da morte. Mas, antes de seu amigo partir, Vermouth prometeu que eles iriam matar o Rei Demônio. E antes de realmente partir, Hamel acabou se declarando para Sienna, dizendo que sempre a amou. Mas, segundo um garoto que estava lendo essa história, ele diz com muita raiva que aquilo não tinha nada a ver com a realidade. E assim, a gente descobre que o mesmo Hamel que morreu acabou reencarnando 300 anos depois de sua morte, com o nome da sua vida atual sendo Eugene Lionheart. Mas, o que era impressionante era que ele não tinha reencarnado em uma família qualquer, mas sim, ele tinha reencarnado na família do herói Vermouth. Ele reencarnou mais exatamente na linhagem colateral da família, que é uma linhagem que não é descendente da esposa principal do Vermouth, o que acabou complicando um pouco a vida dele, porque crianças da linhagem colateral não são permitidas de pegarem uma espada de verdade e usar magia. Mas mesmo com todas essas limitações, o Prota tem uma força física impressionante, além dele também ter um corpo simplesmente gigante para um garoto de 13 anos. Ele é um garoto tão impressionante que até mesmo o próprio pai dele sente medo dele. E depois disso, a gente fica sabendo da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, que segundo o Eugene, é uma tradição tola que acontece a cada 10 anos na família Lionheart. Essa tradição basicamente consistia em juntar todas as crianças tanto da linhagem direta quanto da linhagem colateral para poder ver as habilidades delas e ver se elas eram dignas de serem chamadas de Lionheart. E durante o caminho para o local onde teria a cerimônia, a gente acaba descobrindo o que aconteceu com cada um dos companheiros do Eugene. O Vermouth acabou desistindo do seu título de duque e foi louvado como herói até a morte. A Sienna foi convidada para o reino mágico de Yaroth e foi eleita como a mais nova maga-chefe da Torre Mágica. A Anísia ficou conhecida como Santidade e tem até algumas escrituras sobre os ensinamentos dela. E o Molon, que era conhecido como um idiota pelo grupo, de algum jeito acabou criando o seu próprio reino. Mas uma coisa que incomodava e muito o Eugene era que o Rei Demônio que eles estavam tentando matar, por algum motivo, ainda estava vivo e saudável. E a única coisa que ele sabia era que o Vermouth tinha feito um trato com esse Rei Demônio, que resultou na paz que tem hoje em dia. Mas, infelizmente, não tinha muitos detalhes sobre isso. Quando o Eugene chega no lugar para a cerimônia, outras duas crianças da família Lionheart, que devem ser primos, ou seja lá que tipo de parentes do Eugene, estavam conversando sobre ele, menosprezando ele e até dizendo que iriam dar uma lição nele. O nome desses dois era Sian e Ciel, e quem é inscrito de longa data aqui no canal sabe porque é meio difícil falar o nome da garota sem lembrar de uma certa pessoa, né? O Eugene estava no campo de treinamento treinando com uma lança, e o Sian, já chegando todo arrogante, pergunta o que ele estava fazendo. E respondendo na mesma moeda, o Eugene responde bem rudemente sobre ele estar treinando o xingando de idiota. E só de ser chamado disso foi o suficiente para fazer o moleque ficar furioso. Tanto que já a primeira coisa que ele foi fazer foi desafiar o Eugene para um duelo. E o Eugene, que não estava nem nervoso, só falou para ele jogar o lenço para eles poderem começar o duelo. O Sian faz exatamente o que ele falou, mas digamos que ele deveria ter sido um pouco mais esperto. Porque logo quando ele jogou o lenço, o Eugene nem perdeu tempo e logo já acertou um ataque no estômago do Sian, que acabou fazendo o coitado do moleque que não teve nem tempo de reagir e vomitar. A Ciel, que ficou de espectadora, disse que aquilo foi injusto, mas o Eugene fala que o duelo tinha começado no mesmo momento em que ele tinha jogado o lenço, o que foi o suficiente para refutar a guria. Logo, o tutor do Sian acaba chegando no local e perguntando o que estava acontecendo, e depois de entender tudo, ele só pega o moleque e dá o fora. E quando a notícia do Sian ter perdido para alguém da linhagem colateral chegou nos ouvidos da mãe dele, ela acabou ficando bem furiosa e já logo mete um tapão na cara do próprio filho, e dá um sermão nele, dizendo que além dele ter perdido para alguém da linhagem colateral, que ela considera como inferiores, ela seria vista como piada pelos outros. Ou seja, entre as coisas que ela mais está preocupada é em como vão ver ela. E após ela se acalmar, ela dá a missão a Ciel de se aproximar do Eugene para poder descobrir mais sobre ele. Depois de toda essa confusão ter acabado, o dia da cerimônia finalmente tinha chegado, e os dois herdeiros da linhagem direta chegaram para poder dar início à cerimônia, com o que comandaria a tradição sendo o Gilad Lionheart. Ele então junta todos para poder fazer um banquete, e na mesa tinha uma pessoa que não era da família. Esse cara era o Lobelian, o mestre
da Torre Vermelha, e também o discípulo do discípulo da Siena. E aproveitando a apresentação dele, o Gilad explica que ele acha bem injusto a cerimônia, já que tem as limitações que são aplicadas aos descendentes da linhagem colateral. Por isso, ele chamou o Loberian para eles poderem fazer a cerimônia de um jeito diferente do comum. Basicamente, a cerimônia seria um labirinto criado a partir de magia de ilusão. O objetivo seria derrotar o chefe que tem no final, e os pontos seriam dados baseados na contribuição da derrota do chefe. E também não teria o problema com eles morrendo, porque no final nada seria real. Após ele explicar tudo, o Eugene pergunta o que eles iriam ganhar se derrotassem o boss, e o Gilad diz que a recompensa vai ser o vencedor poder escolher um tesouro da câmara subterrânea da família deles. O que, ao escutar aquilo, fez o olho do Eugene brilhar pra caramba. Ele ficou tão ansioso com aquilo que ele já estava pensando em qual item ele ia pegar quando vencesse. Só que, durante o caminho, ele acabou encontrando outras duas crianças da família Lionheart, que de novo, nem sei se são primos ou outra coisa dele, mas eles queriam alguma coisa com ele. No capítulo anterior, o Eugene tinha sido parado por outras duas crianças da família Lionheart. O nome desses dois eram Gardes e Desira. Eles acabam perguntando pra ele se era verdade sobre ele ter derrotado Cian, e ele só responde dizendo que sim, e logo deixa os dois pra trás. Mas eles não largaram do pé dele, e vendo que ele tava treinando, foram falar com ele de novo, com o Garges do nada tirando a roupa dele e só esbanjando os músculos que ele tinha. Ele explica que tem aqueles músculos porque a família dele tem uma fórmula secreta que faz aqueles músculos crescerem, ou seja, nessa época já existia anabolizante. Ele ainda pergunta se o Eugene estaria interessado e até mesmo disse que ele podia tocar nos músculos dele. Sente o peitinho aqui, ó! A Desira só fala pra ele ignorar aquele idiota e pergunta do porquê ele tava usando uma espada, sendo que ele venceu contra o Cian com uma lança. E quando o Eugene falou que ele sabia lutar com as duas armas, ela nem perdeu tempo pra logo desafiar o moleque pra um duelo também, só que dessa vez um duelo de lanças. E o motivo dela querer fazer aquele duelo era porque ela pensava que era besteira alguém saber manusear as duas armas. A luta entre os dois mostrou que ela tinha bastante habilidade, mas o nosso querido prota tinha muito mais, porque sem sofrer nenhum ferimento ele conseguiu facilmente e ainda brincando derrotar a garota no duelo. E após ver as habilidades que ele tinha, os dois falaram que eles tinham que formar uma aliança para derrotar o chefão. Isso porque em todas as cerimônias da linhagem sanguínea, nenhum membro da linhagem colateral conseguiu vencer, mas nesse ano eles finalmente poderiam ter uma chance, e por isso, se os três juntassem forças, eles poderiam finalmente vencer a linhagem direta. Mas, mesmo querendo derrotar a linhagem direta, o Eugene não deu uma resposta. Então, o dia da cerimônia finalmente tinha chegado, e através da magia de ilusão do Loberian, cada um dos participantes conseguiu criar a sua própria arma apenas imaginando. E a Ciel do nada chega no Eugene perguntando se ele iria lutar contra ela caso eles se encontrassem no caminho. O Gilad diz que lutar entre si era permitido, mas como eles eram família, o trabalho em equipe também era importante. E por algum motivo, pensando na palavra família, ela só mete um sorriso que deixa o Eugene e eu também bem assustado. Mas, após todos se prepararem, todos acabam entrando no labirinto, e com isso, a cerimônia finalmente tinha começado. Acabou não demorando muito para os três figurantes ficarem com o rabo entre as pernas e logo já desistirem dessa cerimônia. Mas, enquanto ela continuava, a gente conhece um dos Lionheart, que parecia bem interessado em toda a magia de ilusão que estava no local. O nome desse garoto era Iod, que desde a infância sempre se interessou por magia, mas por conta da sua mãe que ficava sempre colocando pressão no garoto para ele se tornar o chefe da família, ele acabou colocando o interesse dele de lado. E por que eu tô falando dele? Bem, porque ele vai ser importante pro futuro. Depois de um tempo, a Ciel, o Cian, a Desira e o Eugene conseguem chegar no local onde tinha o chefão. Só que, ao invés deles fazerem um time e trabalharem juntos, o Eugene fala para cada um enfrentar o chefe, com ele sendo o último que vai enfrentá-lo. Inclusive, o boss era um minotauro que era gigante. A Desira, que tava bem capenga, acaba sendo a primeira a ir contra o minotauro. E ela até tentou, mas ela logo acabou sendo pega e jogada para longe. E ela só não foi morta porque o minotauro era uma ilusão, senão ela já teria passado dessa para melhor. O próximo que iria enfrentar o boss era o Cian, e já para apelar, ele imbuiu a espada dele em mana. Mas logo toda a mana que ele tinha usado na espada vai embora, porque isso era para deixar a cerimônia mais justa com os descendentes da linhagem colateral. E assim o Cian teve que ir sem mana mesmo, porque ele não queria se envergonhar de novo na frente da Ciel, que tem uma certa admiração por ele. Diferente da Desira, ele consegue durar um pouquinho mais e até ferir o bicho, mas ele, assim como ela, logo acabou sendo jogado para longe, o que fez ele acabar perdendo. E a Ciel, que seria a próxima, já logo disse que ela não iria lutar contra aquela coisa sozinha, o que fez o Eugene achar ela bem mais inteligente do que aqueles outros dois. E vamos ser sinceros, contra essa desgraça aqui, você não lutar sozinho eu acho que deveria ser o mínimo que você deveria fazer. E assim, finalmente chegou a vez do nosso querido prota. E acho que
nem preciso dizer o que aconteceu, né? Ele simplesmente humilhou sem nenhuma dificuldade o Minotauro, focando nos pontos que mais daria vantagem pra ele, finalizando o bicho sem um único arranhão. E o Cian, que viu todo aquele show, ficou bastante surpreso com aquilo, mas ele também estava sentindo algo a mais. O Loberian e o Gilland, que estavam observando tudo, também ficaram bem impressionados com o show do Eugene, mas o Loberian já logo pergunta se a existência do garoto não incomodava o Gilad, porque alguém como ele poderia querer se tornar o chefe da família, e por isso, como amigo de longa data dele, ele acaba dando pro Gilad um conselho, que seria que ele adotasse o Eugene como filho dele. Isso porque se a notícia de alguém da linhagem colateral ter superado a linhagem direta ficar muito conhecida, isso faria com que a linhagem direta fosse muito subestimada, e por isso essa opção acabaria poupando ele de problemas, o que acaba fazendo o Gilad cogitar por essa escolha. E após a cerimônia terminar, o Gilad não enrolou muito e logo começou a levar o Eugene para o lugar onde teria os tesouros que ele poderia escolher. E durante o caminho ele acaba elogiando a habilidade que o Eugene tem com as armas, e isso acaba levando ele a falar sobre o Vermont ser um perito que tinha habilidade com qualquer arma que fosse, mas tirando ele, tinha uma outra pessoa que também tinha habilidade com qualquer arma, que no caso era o Hamel. E uma coisa bem impressionante que ele acaba falando era que ele preferia muito mais a história do Hamel do que a do Vermont. E o motivo disso era a força de vontade que o Hamel tinha. Mesmo sendo superado em todos os quesitos pelo seu rival, ele nunca desistiu de tentar alcançá-lo, o que acaba impressionando e também deixando o Eugene muito feliz, que diz que aquela também era a sua história favorita. Eles logo chegam no lugar onde teria os tesouros, e o Gilad deixa ele entrar sozinho no lugar, já que se ele fosse junto, o Eugene poderia basear a sua escolha no gosto dele. E quando ele entrou na sala, ele já foi recebido pela espada que o Vermont usava quando estava vivo, que aliás era o único tesouro que o Eugene não tinha permissão de tirar de lá, mas sendo o moleque que é, ele queria testar para ver se ele podia tirar a espada dali, o que infelizmente ele não conseguiu, porque a espada escolhia quem poderia tirar ela dali, e o único que ela já permitiu foi o Vermont. E vendo que não dava para escolher a arma mais poderosa, ele procurou por outra, o que foi bem difícil, porque todas as armas que tinham lá eram muito boas, mas entre os tesouros que tinham lá, acabou chamando e muito a atenção dele, que no caso era um colar. Só que esse não era um colar comum, e sim o colar que o Eugene usava na sua vida passada desde que seus pais foram mortos, o que só deixou ele ainda mais confuso sobre o que poderia ter acontecido 300 anos atrás. E mesmo podendo escolher vários daqueles tesouros, ele decide pegar o colar dele, por não querer que algo dele fique no tesouro dos Lionhearts, o que ao mostrar acaba deixando o Gilad bem chocado, porque aquele colar era algo bem barato, que não dava nem mesmo para comprar uma espada. A situação estava tão estranha que, usando um dos dispositivos que tinha lá, é mostrado que aquele item não estava registrado nos tesouros da família, e por isso o Gilad queria investigar um pouco sobre aquele colar. Mas no fim, mesmo que o Eugene já tenha escolhido algo, o Gilad mesmo assim deixou que o Eugene escolhesse outro tesouro, que dessa vez fosse da família. E aproveitando a oportunidade, o Eugene nem hesita e pega a lâmina da tempestade Winnet, uma lâmina que só de segurar ela dava para invocar elementais de vento, e se acumulasse mana o suficiente, dava até mesmo para chamar o elemental o Rei do Vento. Então já vê que essa espada não é pouco, né? Então, indo pro Loberian, ele estava vendo se tinha alguma magia no colar que o Eugene tinha escolhido, o que no final ele não encontrou nada. Então ele decidiu que iria ler as memórias da mana do colar, o que era algo bem impressionante. Ele conseguiu ver até 100 anos da memória da mana do colar, o que foi algo surpreendente, mas no fim ele não conseguiu ver nada muito interessante, e vendo que não tinha nada suspeito naquele colar, o Gilad decide devolvê-lo pro Eugene, e ele também revela que decidiu optar pela opção que o Loberian deu pra ele. Ele decidiu que vai adotar o Eugene como o seu filho. E ele nem perdeu tempo sobre esse assunto, porque no dia seguinte ele já chamou o Eugene para conversar sobre isso. Ele primeiro fala sobre terem lido a memória da mana do colar e não terem encontrado nada, o que de novo acaba deixando o garoto confuso, porque mesmo vendo até 100 anos atrás, eles não encontraram nada de interessante. Mas o Gilad logo deixou esse assunto de lado e ia falar sobre a adoção. Mas o Eugene, conseguindo criar um mal entendido na própria cabeça dele, nem deixa o velho terminar de falar, e diz que a Ciel era gentil e fofa, mas ele era muito novo para já pensar em casamento.
Sim, ele conseguiu tirar essa incrível conclusão do nada. E ele pensava esse absurdo só porque a Ciel começou a se aproximar bem mais dele. E ele acreditava que isso era um plano do Gilad de fazer ele se casar com ela. O que acaba deixando o velho e eu bem em choque, porque olha a conclusão que ele conseguiu chegar. E ao ver que era tudo mal entendido, só deu vontade do Eugene de enfiar a própria cabeça no chão. Mas quando ele ficou sabendo que o Gilad queria adotá-lo, só faltava o cérebro dele começar a entrar em pânico. O Gilad até mesmo fala que se ele quisesse, ele poderia trazer o pai do Eugene para a família principal e respeitá-lo como se fosse o próprio irmão dele. E não querendo que o Eugene tomasse essa decisão sozinho, ele acaba chamando o pai dele pro lugar. O que acaba deixando o pai do Eugene bem ansioso, porque isso poderia acabar trazendo outras dificuldades para ele, que no caso seria o Eugene. Mas, com um simples discurso motivacional, foi o suficiente para fazer o cara chorar e logo aceitar a adoção e a transferência para a família principal. Afinal, pro Eugene, não importava quem fosse entrar no caminho dele, ele iria derrubá-los. Durante uma festa que estava sendo feita por conta da adoção do Eugene, o Loberian, a pedido do Gilad, iria fazer um teste com o Yod para possivelmente poder levá-lo como seu discípulo, para que assim o garoto seguisse os seus interesses. E só ter essa oportunidade na sua frente acabou deixando o Yod bem animado. Mas o que não colaborava era a mãe dele, que ainda ficava martelando na cabeça dele que ele tinha que ser o chefe da família, independente do que for. E assim ele conseguiu escapar temporariamente das garras da mãe dele. Um tempo depois do Eugene ter sido adotado, ele finalmente poderia treinar a mana dele. E quem seria o seu mestre era o Gion, o irmão mais velho do Gilad. Ele acaba dizendo que por conta do Eugene estar aprendendo só agora sobre a mana, ele poderia demorar uns 10 dias para poder só começar a senti-la. Mas o Eugene estava bem confiante, porque ele disse na cabeça dele que ele não demoraria nem mesmo 10 minutos. E realmente, não deu outra. O moleque só se sentou no chão e começou a sentir mana em questão de segundos. Claro, isso só estava acontecendo por causa da vida passada dele, onde ele aprendeu um pouco sobre isso. Mas não só isso, como a porra desse moleque conseguiu logo criar um núcleo dele, que ainda era maior do que o comum, o que só fez o Gion pensar que esse moleque era um monstro. Felizmente, aquele núcleo não era o único que o Eugene teria. Isso porque, quanto mais a pessoa ficasse forte, mais o seu núcleo aumentaria. E chegaria um momento onde o núcleo acabaria se dividindo, o que apenas confirmaria o quanto a pessoa era forte. O Vermont, claro, sendo o brabo que era, tinha 10 estrelas, enquanto o Gilad e o Gion tinham 6 estrelas. Agora imagina quantas estrelas o nosso prota, que já tem experiência da vida passada, vai ter. Eu tô apostando que ele passa de 6 estrelas, hein? Mesmo ficando bem cansado, o Eugene não queria perder tempo e queria botar a mana dele em ação. E ele faria isso usando a lâmina da tempestade Winnet para conseguir invocar o Rei do Vento. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse moleque ele é meio maluco das ideias. Por incrível que pareça, ele conseguiu entrar em contato com o Rei do Vento, que através da alma dele conseguiu reconhecer o Eugene como o Hamel. E o Eugene, sem paciência, logo pergunta pro Rei do Vento o que tinha acontecido 300 anos atrás com os companheiros dele. E a única coisa que o Rei do Vento sabia era que na luta contra o Rei Demônio era que tinha sido uma luta muito difícil, onde só o Rei Demônio e o Vermont ficaram de pé. E no final, a única coisa que o Vermont fez foi embanhar a sua espada. E naquele momento, o Rei do Vento não pôde mais saber o que aconteceu. E ouvindo, o Eugene parecia um cachorro que contraiu raiva, porque ele não parava de xingar o Rei do Vento querendo mais alguma resposta sobre o que tinha acontecido. Mas a comunicação entre os dois logo estava sendo cortada, porque eles só estavam conseguindo se falar porque o Rei do Vento tinha forçado aquela entrada. E assim ele acabou deixando um Eugene que usou muita mana e só caiu todo esbagaçado. E quando ele acorda, o Gilad e o Gion vão perguntar o que aconteceu. E claro, não podendo falar o que realmente aconteceu, ele basicamente explicou que o Rei do Vento tinha aparecido para ele, mas que no fim foi embora porque no momento ele não era forte o suficiente. E após os dois irem embora, o Eugene acaba ficando mais confuso ainda do que poderia ter acontecido 300 anos atrás. Então, se ele quisesse descobrir a verdade, ele teria que ir até os lugares onde seus amigos estavam para descobrir o que aconteceu com eles. Mas por enquanto, ele teria que ficar mais forte, mas um dia ele ficaria forte o suficiente para poder descobrir a verdade. Alguns anos se passaram e o nosso prota já está com 17 anos. Ele também está com um shape dos sonhos todo trincadaço. E mesmo com todos aqueles músculos, ele ainda tem a cara de pau de dizer que aquele corpo até dava pro gasto. Não só isso, como esse mini monstro já chegou nas 3 estrelas, sendo que a última vez que a gente viu ele só tinha uma. Mas, mesmo ficando muito forte, ele queria ficar mais ainda. E por isso, ele tinha que fazer
mais coisas que ele fez na vida passada dele. E por isso, enquanto espancava o Cian, ele disse que vai pra Aroth para poder aprender magia. O que faz o Cian estranhar e perguntar se ele tinha esquecido do que aconteceu com o Yod. E aqui a gente fica sabendo que infelizmente o coitado do Yod não conseguiu se tornar aprendiz do Lobelion. E mesmo tendo tanto interesse em magia, ele não conseguiu conquistas grandes e agora só ficava vagando na torre de magia sem rumo. Além disso, é que ele não era o único problema. Afinal, se ele fosse pra Aroth, a Ciel ficaria muito triste com a partida dele. O Eugene, ao escutar aquilo, só tira sarro da situação, perguntando se aquela Ciel que não fala quase nada e só treina sozinho ia mesmo ficar triste. E ele simplesmente só vai embora fugindo do assunto. O Eugene explicou tudo pro Gilad, que acabou ficando bem impressionado e confuso, já que naquele lugar seria questão de tempo até o Eugene chegar às 4 estrelas. Mas o motivo do Eugene querer ir pra lá foi pra conseguir muito mais experiência e não ficar sempre fazendo as mesmas coisas. O que foi o suficiente pro Gilad acabar concordando, afinal ele não ia trancar o moleque naquela mansão. Mas ele queria que o Eugene prometesse uma coisa pra ele, e isso seria nunca se envolver com magia negra. Porque afinal é magia negra, o próprio nome já não cai muito bem. E também porque a família tinha uma tradição de não se envolver com isso. O que o Eugene só fala pra ele não se preocupar, afinal ele também odiava a magia negra. Quando ele saiu do local, a Ciel, que estava do outro lado da porta, pediu para que eles conversassem um pouco. E nessa conversa ela tentou o máximo possível arranjar desculpas pro Eugene não ir pra Aroth. E ela insistiu muito nisso. Fora que a relação deles se demonstrou ter sido bem aprofundada e o quanto ela se apegou a ele. Não é à toa que ela ficou bem magoada quando não conseguiu mantê-lo lá. O pai do Eugene agiu de um jeito bem da hora, como se estivesse de boa com isso, mas logo na despedida o cara já caiu em lágrimas na mesma hora. E assim o nosso prota passa pelo portal indo direto pra Aroth pra ficar ainda mais forte do que já tá. Quando ele chega em Aroth, a gente vê que a capital é bem avançada em questão de tecnologia, e isso tudo acaba sendo graças a Sienna, que desde que foi pra lá, acabou criando tudo isso. O guia do Eugene começa a contar várias histórias sobre as conquistas da Sienna e as criações dela, mas quando o Eugene fala que queria ir pra mansão da Sienna, ele fala sobre quando 200 anos atrás, ela deixou uma carta dizendo que ia se aposentar e simplesmente deixou a sua mansão. O lugar onde ela foi era totalmente desconhecido e vários magos de Aroth e discípulos da própria Sienna tentaram rastreá-la sem sucesso. Ela tinha praticamente sumido do mapa. O guia acreditava que a Sienna tinha sumido para vingar a morte do Hamel, afinal, nas histórias sempre é retratado que eles gostavam um do outro. E só de escutar aquilo só faltava ele partir para cima do coitado do guia, porque o Eugene odeia a história retratar que ele e a Sienna estavam apaixonados. Ele finalmente chega na mansão da Sienna, que era um lugar em que tinha que pagar muito só para poder entrar. E o motivo do Eugene querer visitar a mansão foi porque ele acreditava que a Sienna teria deixado alguma coisa para ele saber mais do que aconteceu nesses 300 anos. Ele até mesmo chegou a mostrar o dedo do meio e xingar o retrato dela, mas no fim não adiantou de nada. Voltando pro guia, o Eugene pergunta sobre como estava a situação do irmão dele, Yod, e só de entrar nesse assunto, o guia já fica bem ansioso. Ele diz que são apenas rumores sobre o Yod, mas dizem que ele tem saído da torre pro seu próprio prazer, e esse prazer envolvia súcubos. E pelo visto era bem recorrente essas visitas. O Eugene, escutando aquilo, fica maluco, porque logo um Lionheart, descendente do Vermont, está passando noites com uma súcubo, que é um demônio, algo que ele repudia demais. Mas ele tinha que se segurar para não esbofetear o seu irmão, já que por enquanto eram só rumores, por enquanto. Quando ele chega na academia que vai estudar, ele encontra uma mulher que está recebendo ele ao invés do Lobelion, e ela já fica com uma cara de que algo ruim estava acontecendo. Logo do nada uma explosão é feita dentro da academia, e duas criaturas que não pareciam nem um pouco amigáveis logo estavam indo em direção da cidade. Mas o Lobelion estava ali, então foi bem fácil ele matar aquela criatura. Acontece que os 3 alunos ali conseguiram de algum jeito invocar bestas demoníacas, sendo que eles estavam usando um círculo que era para invocar outra coisa. Ele fica bem irritado com aqueles alunos, mas logo fica bem mansinho quando vê o Eugene. Mas não era só ele que ia recebê-lo, como também o Yod, que estava todo chupado, foi dar um oi para ele. Que só de ver a situação dele, dá para ver que os rumores sobre as súcubos eram reais. Depois do Yod dar no pé, o Lobelion acaba dando permissão pro Eugene usar a biblioteca o quanto ele quisesse, já que o Eugene não queria aprender magia com o Lobelion, e sim, sozinho. E após um mês ter se passado, o Eugene conseguiu ler todos os livros da biblioteca e aprender sobre a magia. E por isso, ao acordar com um shape à mostra, ele finalmente podia colocar algo que ele queria em ação. Ele ia treinar os círculos mágicos, que é um método que a Sienna criou para poder conjurar magia. Mas ele ia dar o seu próprio toque nesse círculo, que era usar o estilo da
chama branca, que é o estilo que ele usou para poder desenvolver a sua estrela. O que só fez a mulher que ia ajudar ele entrar em modo de defesa, porque o Eugene ia fazer algo que era bem perigoso, podendo chegar a fazer ele perder a própria vida. Mas a gente tá falando do Eugene, um cara que tem bastante experiência por causa da sua vida passada. E por isso ele conseguiu com sucesso juntar o método círculo mágico com a chama branca, com ele criando um Ray Gun e atirando em um golem de pedra. E vendo isso, claro que a mulher ela não podia simplesmente não falar nada pro Lobeira. Ela acaba falando o método que ele usou para poder conjurar magia, mas não só isso era impressionante, como o poder ofensivo dele tinha excedido o de um mago de 3 círculos. E o Loberian, ouvindo aquilo, já ficou de saco cheio de tanto talento que o Eugene estava demonstrando. E por isso ele decidiu escrever uma carta de recomendação pro Eugene para Acreon, uma biblioteca onde apenas magos de alta classes e nobres podem entrar. O garoto tá chegando a novos patamares já. O Eugene no dia acaba tendo que ir encontrar um conhecido, e esse conhecido era o Gargis, que com 18 anos já tava com uma barba de um cara de 25. E o motivo dele ter chamado o Eugene para aquele lugar era porque ele queria comprar... Como é que eu posso dizer isso aqui? Ele queria comprar as bolas de um gigante que ia entrar em um leilão. E se ele pegasse essas bolas, ele poderia fazer uma poção de aprimoramento de músculos que se encaixasse com o corpo dele. Só que ele ainda estava precisando de um dinheirinho pro leilão, e por isso ele queria pedir emprestado pro Eugene. E ele nem remediou nos esforços, porque ele até chegou a se ajoelhar, e isso foi o suficiente para fazer o Eugene emprestar o dinheiro. Além disso, o Eugene iria junto com o Gargis, porque no mesmo dia do leilão, o Yod iria no lugar onde tem a Sucubus, e ele queria segui-lo para dar uma lição nele. Logo após o encontro com Gargis, o Eugene se encontra com o Loberian, que fala com ele sobre a recomendação para Acreon, que é a biblioteca onde a essência da magia de Yoroth está guardada. Além disso, Acreon tem a Feitiçaria, o livro original de 3 volumes onde a Siena colocou todos os seus segredos. Esse livro é tão importante que ele é considerado o maior livro de toda a história de Yoroth e não tem nenhuma cópia dele. O Eugene acabou se fazendo de difícil, mesmo que por dentro ele adorasse isso, mas ele acabou trocando o assunto, direcionando ele pro Yod. E só de citar isso, a expressão do Loberian já muda completamente. Ele explica que o Yod tinha chegado na torre cheio de expectativas, mas infelizmente ele não tinha talento o suficiente. Isso tudo porque ele não conseguia se livrar das expectativas por causa do nome da sua família. E isso acabou o levando a ficar viciado em ir na Sucubus. E mesmo tentando entender o lado dele, o Eugene precisava ver aquilo com os seus próprios olhos. Então, chegando na rua Boleiro, que era onde tinha a Sucubus e teria o leilão, o Eugene decidiu dar uma olhada no leilão enquanto eles não encontravam Yod. Ele viu que tinha algumas coisas interessantes lá, mas nada que chamasse a atenção dele. Até que no último item que estava sendo leiloado, só de olhar para o item, o Eugene na hora acabou fazendo o lance dele. Esse item estava sendo leiloado como um item de decoração, mas o Eugene sabia muito bem que tipo de item era aquele. Aquele era um pedaço da espada do Luar, uma arma que nunca foi descrita na história. Essa espada do Luar era uma arma muito perigosa que, para variar, só aceitou o Vermont como seu portador. Mas o que fez o Eugene comprá-la é que por onde ela passava, ela sempre trazia a destruição. E quando eu vi esse fragmento, eu lembrei de um pequeno detalhe. Vocês estão ligados na capa do Mauá, né? Então, se liga na espada que o Eugene tá segurando. Será que ele realmente vai conseguir a espada Luar completa? Bem, depois de ter conseguido o fragmento, o Eugene recebe uma ligação do guia dele avisando sobre a localização do Yod. E indo até o local, ele só vê o Yod mais chupado do que já estava recebendo apoio de alguns demônios. Mas parecia que ele ia para outro lugar depois desse, e por isso o Eugene acabou perseguindo eles. No caminho, algumas pessoas tentaram impedi-lo de avançar, mas o Eugene, só usando as mãos nuas, deu um pau em cada um deles. Então, entrando dentro do local, ele ainda descobre que o Yod não só está envolvido com demônios, como também estava envolvido com drogas. Imagina o quanto esse cara tá ferrando com a imagem da família dele. Quando o Eugene chega na porta onde o Yod estaria por trás, ele acaba sendo atacado por magia negra, mas graças ao fragmento da espada do Luar, ele não é atingido. E logo já deixa o Mago Negro com o rabo entre as pernas e deixa ele paradinho ali sem se mexer. Quando ele entra no quarto, ele vê o Yod deitado numa cama junto de corações de unicórnio, que são criaturas que possuem um alto nível de mana e poder divino. O Mago Negro ali diz que o Yod estava usando esses corações para fazer contrato com o Barão Ulfer de Helmut, um incubo servindo sob a duquesa Noar Zevela, que é a rainha da Sucubus. E aí, escutando aquilo, o Eugene pirou de vez. Só de ver aquela cara do Yod, ele ficou puto e já deu no moleque um tapão pra ele acordar pra vida. Ele começa falando que tentou muito entender o lado do Yod, mas que por mais que ele tenha passado pelo que passou, ele não deveria sujar as mãos dele com magia negra. E ao invés de fazer um discurso clichê pra mudar o pensamento do Yod, o Eugene deu um dos maiores sermões da vida dele, falando sobre se fazer contrato com o demônio, você tem que seguir todas as ordens sem reclamar ou ir contra. E isso poderia dar bastante problema pros Lionhearts. O Yod até
tenta se justificar, dizendo que o Eugene, diferente dele, sempre foi mais privilegiado e sempre teve mais talento. Mas o Eugene já refuta ele, dizendo que o Gil-galad sempre deu as mesmas vantagens para todos igualmente. A única coisa que diferenciava eles era que, diferente dos outros, o Yod não estava se esforçando. E enquanto ele dava esse sermão gigante no Yod, o Eugene não perdeu tempo para também quebrar ele na porrada. E olha, não foi pouco. E no final chegou um momento que o Eugene nem aguentava mais dialogar com ele e simplesmente acabou ligando para a Torre Vermelha. Esse acontecimento grave, claro, acabou fazendo o Gil-galad e a mãe do Yod irem até a torre para conversar sobre o assunto. Mas eles não seriam os únicos, porque um homem chamado Balzac Lodbeth, o mestre da Torre Negra, que tem bastante envolvimento com magia negra, óbvio, também foi ao local. O único motivo dele ter ido lá foi para assumir a responsabilidade sobre o acontecido, já que eles não queriam ter os Lionhearts como inimigos. A magia negra não era mais um crime, mas eles queriam respeitar os desejos da família. E para consertar todo esse caos, ele irá cortar a cabeça do barão que o Yod tentou fazer contrato. Não só isso, como ele também iria mostrar para eles uma mensagem do Rei Demônio do Encarceramento, que é o Rei Demônio que o Vermont fez o Tratado de Paz. E basicamente o que o Rei Demônio diz é que está completamente desapontado que a família Vermont, que é a família que ele tanto ama, estava sendo alvo de objeções. E era por isso que ele decidiu cortar a cabeça do incubo. E só de escutar aquilo fez o Eugene e o Gil-galad ficarem muito inquietos. Afinal, um Rei Demônio dizendo que ama essa família, além de ser mentira, também não deve ser muita coisa boa não. E após passar a mensagem, o Balzac simplesmente deixou a sala pedindo desculpas pelo ocorrido. O Gil-galad acaba pedindo para o Eugene se retirar do local, e quando todos estavam sozinhos, ele disse que decidiu levar o Yod de volta para a casa principal. O que o ouvir deixou a mãe do Yod desesperada, porque se ele voltasse, as pessoas de lá tirariam sarro da cara dela até ela morrer. E por isso, ela decidiu levá-lo para a casa dos pais dela, para ele continuar aprendendo magia. Com esse assunto terminando com um clima bem pesado. Fora da sala, o Eugene acaba encontrando o Balzac, que recebe ele com uma cara de que tá planejando alguma coisa. Por não gostar de magia negra, o Eugene é bem defensivo com ele, mas o Balzac apenas diz que ficou sabendo do potencial que o Eugene tem apresentado, e por isso ele escreveria uma recomendação do Eugene para Acreon, com o motivo sendo que ele ficou bem interessado nos talentos dele, além de que isso deixaria uma boa impressão na família Lionheart. Para terminar a conversa, o Eugene pergunta se o Balzac realmente não estava envolvido com os problemas do Yod, e o Balzac olha até que meio puto, dizendo que um mago negro não habilidoso envergonha a magia negra só por existir, e ele nunca daria oportunidade para essa pessoa. E assim, ele acabou finalmente indo embora. Graças a toda essa confusão, o Eugene acabou ficando com os corações de unicórnio, e para poder ficar mais forte, ele acaba pegando a mana do coração, e nesse ritmo, ele conseguiria alcançar as 4 estrelas antes mesmo de fazer 20 anos. Esse cara não para, quando ele atingir pelo menos uns 30 anos, ele já vai ter superado o Gil-galad e o Gil. No dia seguinte, o Gargis chega para dizer que a compra das bolas do gigante deu tudo certo, e por querer saber sobre o método de cultivação do Gargis, ele ia dar uma olhada. Só que, enquanto ele caminhava, ele acabou vendo algo que fez ele deixar isso de lado imediatamente, e fazer ele correr em direção do que viu. E do jeito que ele estava passando pelas pessoas, era algo que ele realmente não esperava ver. E o que ele acabou vendo era uma pessoa, e essa pessoa não era nada mais e nada menos do que a Sienna, que de algum jeito estava ali, mesmo tendo desaparecido. Ao finalmente encontrar a Sienna, o Eugene acaba ficando com uma cara que ele não costumava fazer, provando que ele não deve só odiar ela, e sim, provavelmente ter uns sentimentos a mais. Ele tenta encostar na Sienna acreditando que ela era real, mas descobre que ela na verdade era só uma ilusão. A ilusão então olha para ele com uma cara não muito boa, mas logo acaba sorrindo, dizendo que ele tinha encontrado ela. E após dizer isso, ela acaba desaparecendo, deixando o Eugene mais confuso do que ele já estava. Ele começou a teorizar na cabeça dele do porquê a Sienna teria mandado uma ilusão para falar com ele. E a teoria que ele acabou fazendo seria que possivelmente a verdadeira Sienna estaria selada em algum lugar por aí. E já que foi ela quem encontrou ele, dessa vez seria ele quem ia encontrar ela. Após isso, o Eugene fica por uns dias treinando a mana dele, até que no meio do treinamento ele acaba recebendo um aviso de que o Loberian queria ver ele. Só que o lugar em que eles se veriam seria em Acreon. E chegando no lugar, ele se apresenta para todos os mestres das torres, do mestre da Guilda dos Magos e até mesmo do primeiro da linhagem na sucessão de Aroth, chamado Ronan Abram, que ao receber o Eugene diz que sempre pensou que amaria conhecê-lo, por conta de já ter ouvido muito sobre o nome dele. O mestre da Torre Azul, chamado Hiridoth Auslan, estava entre os que era contra a entrada do Eugene em Acreon, e por isso não recebeu o Prota muito bem. Então, para que o Eugene pudesse ter permissão para entrar em Acreon, ele teria que mostrar a magia dele, para assim eles poderem analisarem. Então o Eugene mostra bastante da magia dele, terminando a demonstração em uma mão tendo uma espada de Aura
aura e na outra imbuindo a espada dele em mana. E depois da demonstração, o Eugene é tirado de lá para que eles conversassem sobre o que poderiam fazer. Uma das opções que cogitaram era pensar nele como um investimento de longo prazo, mas no fim o assunto estava se alongando tanto que a mestra da Torre Branca chamada Melkith El Raya acaba dando a sugestão deles fazerem uma votação de quem era a favor e de quem era contra o Eugene entrar em Acro. E por sorte essa votação resultou em 5 pessoas a favor do Eugene, 2 pessoas contra e 1 pessoa neutra, sendo essa última a Melkith, que só ficou neutra porque não queria passar por uma dor de cabeça com quem foi contra ou a favor. E após a votação, a Melkith foi até o Eugene para poder pedir emprestada a Winnet. Ela queria a espada porque ela queria fazer um contrato com o Rei do Vento, que nunca respondeu aos chamados dela. Nem mesmo a família Lionheart emprestou a espada para ela, porque claro, são tesouros da família, você não vai simplesmente entregar um tesouro para qualquer pessoa que pedir, né? E sabendo que ela poderia oferecer algo em troca, o Eugene decidiu recusar emprestar a Winnet para aplicar um pouco de pressão na mulher, para assim os negócios acabarem melhorando. Esse aí sabe como é que funciona a troca, hein? Após receber a permissão, o Eugene vai direto pro andar onde teria as coisas relacionadas a Sienna, para claro, encontrar alguma pista sobre ela. E lá ele acaba sendo recebido por uma versão menor da Sienna. O nome dela era Mare, e ela era a familiar da Sienna, que foi criada com base na personalidade dela. E a consciência dela residia num objeto circular. Mas esse objeto não era qualquer coisa, e sim o primeiro volume do tal livro chamado Bruxaria. E olha, não é por nada não, mas isso aqui vai um pouco contra o conceito de livro, sabe? Só um pouco. E durante a explicação, a Mare acaba dizendo que mesmo sendo uma familiar, nem mesmo ela sabia da localização da Sienna. E por causa disso, alguns magos com más intenções foram até ela e contra a vontade dela, vasculharam as memórias tanto para saber alguma coisa da Sienna, quanto para extrair o máximo de conhecimento possível dela. E olha, a partir daqui tem tipo muita informação, tipo muita mesmo. E eu não quero alongar muito essa parte, então eu vou acabar cortando algumas coisinhas. E caso vocês queiram saber tudo o que eles viram nessa torre, vão ler uma lá, porque realmente tem algumas coisas interessantes. A Mare acaba dando algumas informações sobre a Sienna, com a que chama mais atenção, sendo que ela só se reencontrou com seu grupo quando o Vermouth acabou morrendo. E outra coisa que ela cita é que ela sempre citou o nome dos seus amigos com bastante tristeza, com o que ela mais se sentia triste em citar sendo o Hamel. Depois disso, ela acaba mostrando pro Eugene o cajado que a Sienna tinha usado pela vida toda dela. E o que chama bastante atenção era que esse cajado foi feito por elfos e tinha sido dado especialmente para Sienna. E isso é interessante porque é dito que a Sienna foi abandonada pelos seus pais e foi acolhida pelos elfos. E ela só tinha sido aceita por eles por ela ter demonstrado um grande potencial em magia. Além disso, o que torna aquele cajado mais importante ainda era que ele tinha uma pedra no centro dele, que era o coração de um dragão. Então, esse cajado não era brincadeira. O Eugene até tenta usar o cajado, mas para variar, assim como as armas do Vermouth, o cajado via só a Sienna como digna de usá-lo. É impressionante quanta arma que tem vida própria existe nesse mundo. Após isso, o Eugene tenta ler a bruxaria injetando a mana dele. E olha, a experiência que ele teve acabou sendo uma loucura. Porque ele primeiro fica em um vazio, depois é atingido por um mar de mana, e esse mesmo mar de mana acaba criando um círculo mágico, que dentro desse mesmo círculo cria outros círculos mágicos. E quando ele acorda dessa loucura toda, ele descobre que só por tentar ler aquilo, ele desmaiou por 2 horas inteiras. E entre uma das coisas que ele acabou vendo na bruxaria foi a Sienna ter conseguido alcançar 10 círculos mágicos, sendo que até o momento o limite eram 9 círculos. E vários magos tentaram ultrapassar esse limite também, mas acabou sendo sem sucesso. Isso tudo para mostrar o quanto essa mulher era um gênio e também poderosa. Rapaz, teve uns 20 capítulos só dizendo do quanto que essa mulher ela realmente acabou fazendo a diferença. Após isso, o Eugene sai da biblioteca e acaba sendo recebido pelo Loberian e pela Melkith, que não enrolou nem nada e decidiu fazer uma pequena troca com Eugene em troca da Winnet. Ela realmente queria muito essa espada para fazer o contrato. Isso porque o Rei do Vento, Tempest, ele é visto quase como que um deus. E mesmo já tendo 2 contratos, essa mulher ela queria por tudo fazer esse terceiro contrato. O Loberian, sendo um linguarudo, acaba falando sobre um item muito valioso que ela tinha. E isso acaba deixando ela bem desesperada, porque ela tinha feito um sacrifício enorme para conseguir aquele item e ela não queria colocar na negociação, mesmo que essa infeliz nem use mais o item. O nome do item era Capa da Escuridão. Essa capa tinha a habilidade de poder redirecionar ataques, tinha uma defesa que podia aguentar ataques mágicos de 5º círculo e também tinha um sub-espaço que podia armazenar vários itens. Um item que não preciso nem dizer o quão bom é, né? Mas o que mais iria beneficiar o Eugene era que se a Melkith demorasse um dia para devolver a Winnet, o Eugene poderia ficar com a capa por 1 ano. E assim, quantos mais dias ela demorasse, mais anos o Eugene ficaria com a capa. Quem mais está ganhando é ele. E mesmo não querendo, a Melkith acaba aceitando esse acordo para formar o contrato com o Rei do Vento.
por mais que ela quase estivesse tendo uma convulsão ali. O Eugene não podia simplesmente emprestar um tesouro de família, então alguns Lionhearts foram até eles para poder vigiar esse acordo. Esses Lionhearts faziam parte dos Cães Negros, que eram cavaleiros Lionhearts que obedeciam às regras de qualquer Lionheart, sendo tanto da linhagem direta quanto da colateral. E a primeira pessoa que sai da carruagem é a Ciel, que andou bem sumida por aí. E olha, meu amigo, quanto tempo faz diferença para algumas pessoas, hein? Pelo amor de Deus. O motivo dela estar ali era para escolher um presente para a mãe dela, que logo ia estar de aniversário, e também para dar uma olhada no Eugene para ver como ele tá. E assim, eu disse que na parte 2 parecia que eles tinham criado uma pequena relação, só que o jeito que a Ciel olha pro Eugene me faz ter uma pequena dúvida do que tá passando na cabeça dela. Inclusive até mesmo parece que ela tá gostando dele. Só que aí a gente lembra que eles são da mesma família, eles já têm o mesmo sangue e ainda o Eugene acabou sendo adotado. E isso só me faz ficar com mais medo ainda. Os outros Lionhearts que apareceram foi o Gion, um cara musculoso que não me deu o trabalho de lembrar o nome dele, e outro cara que também não me deu o trabalho de lembrar o nome dele. Mas puta que pariu, ele tá precisando de ajuda, porque a cara dele tá horrível. A última pessoa era uma mulher chamada Carmen Lionheart, e ela era meio que a tia avó do Eugene. E ela só é tão jovem assim, porque ela com certeza usa magia pra isso. O acordo foi bem rápido, basicamente ia ter as condições que a Melk te falou, mas tinha o detalhe de que se ela destruísse a Winnet, ela teria que pagar com a vida dela, já que segundo a Carmen, um tesouro de um Lionheart tinha um preço incalculável. Então seria bom ela ter cuidado pra não dar merda nesse contrato com o Rei do Vento. Mas no fim, esse acordo foi bem rápido e o Eugene ficou com a capa da escuridão. E a Carmen, vendo a capa, do nada começou a falar sobre a cor dela, dizendo que não ficava a mão dele, mas combinaria muito mais com um cão negro. Com a situação toda estranha, a Ciel só teve que chegar no Eugene e teve que dizer que ela queria experimentar a capa. Ela podia só pedir? Podia, mas decidiu fazer essa zorra toda, né? Pra ter que manter a pose de chefe, né? E na hora que ela bota a capa, ela não perde a chance de fazer um monte de pose da hora pra manter a posição de fodona que ela tem. A personalidade dessa mulher aqui é de realmente ela precisa manter a imagem. Não é nem que ela quer, ela precisa manter a imagem. Após o acordo ser feito, os Cães Negros foram embora, com só a Ciel ficando pra poder pegar o presente da mãe dela. E o Eugene só vai junto com ela porque sabia que ela ia guardar rancor dele se ele não fosse. Durante a caminhada, a Ciel fala que tá tentando convencer a Carmen a ser mentora dela, já que ela não queria ser a matriarca da família. Inclusive, ela até mesmo acabou citando que a mãe dela estava vendo um casamento arranjado, só pra ver qual seria a reação do Eugene, que sinceramente com essa cara de sonso nem dá pra falar que ele teve reação de verdade. E ela termina dizendo que pretende se juntar aos Cães Negros, já que ela não quer ficar presa dentro da mansão dos Lionhearts, o que acaba fazendo o Eugene falar que aquilo era ótimo, já que ela estava tentando fazer algo e não só ficar dependendo do dinheiro da família. E após eles conversarem bastante, a Ciel só se agarra no Eugene pra eles irem em algum lugar pra comer. E ela ainda termina dizendo que comer não era só o sabor, e sim o clima também importar. Só que ela termina com essa cara ainda. Então, dentro de alguma prisão, a Carmen junto de outro Lionheart acabou torturando o cara que ajudou o Yod a tentar mexer com magia negra. Eles o torturaram para extrair alguma informação do porquê ele fez o que fez. E o Balzac, que também estava ali, explica que ele só fez aquilo porque décadas atrás o cara tentou aprender bruxaria, mas sem sucesso. E isso acabou fazendo com que, se ele morresse sem conseguir nada, a alma dele se tornaria posse dos demônios e ele não conseguiria reencarnar. A Carmen até pergunta pro Balzac se a Noelle Isabella não estava envolvida nisso, e ele só responde com aquele sorrisinho dele que a gente sabe que tem algo por trás. Mesmo com o Balzac cooperando e tentando até o máximo demonstrar sua inocência, a Carmen ainda não ia com a cara do mestre da Torre Negra. Nem mesmo com ele mostrando que cortou a cabeça do demônio que o Yod ia fazer contrato foi o suficiente para Carmen acreditar na inocência dele. Ela ia sair do local, mas ela para dar um aviso pro Balzac. Ela fala para ele não se aproximar do Eugene, mas mostrando que não recebe ordens, ele só fala que o único que pode mandar nele era o rei demônio do encarceramento. E enquanto saía do local, a Carmen fala pro Gion, que tava ali, que ela acredita que uma mulher chamada Amelia Merrin estaria envolvida nisso. E se ela estivesse envolvida, o reino de Nahama também estaria no meio disso tudo. E se isso fosse verdade, uma guerra provavelmente vai acontecer em alguns anos. Ou seja, se não quiser caos, é melhor rezar pra ninguém estar envolvido nisso tudo. E ainda pra finalizar, a Carmen pergunta o que aconteceria se eles lutassem contra o Balzac. E o Gion diz que, tirando ela, o cara teria matado todo mundo ali. E isso só foi pra mostrar que o Balzac não é pouca bosta não. Então é melhor pensar duas vezes antes de insultar o cara sem parar. Após isso, vemos a Melkit, que estava tentando chamar o Tempest para fazer o contrato. E até mesmo para maximizar a sensitividade dela, ela tava
nua. O problema era que o Tempest não estava vindo de jeito nenhum. Então, durante o seu chamado, o Rei do Trovão Levin chega para simplesmente dizer que o Tempest não queria atender ao chamado dela. Ele só tinha ido ali para falar para ela calar a boca. Só que ela não levou essa rejeição muito bem e começou a gritar que nem uma maluca. E o Levin só mete um raio na cabeça dela, dizendo que ela não poderia oferecer pro Tempest o que ele queria. E o que o Tempest queria era se mover para o norte do Reino Demoníaco, um lugar onde ninguém foi capaz de conquistar. E esse foi um desejo que ele não conseguiu esquecer mesmo depois de séculos. E aí o Rei do Trovão simplesmente deixou ela toda caída ali no chão. E infelizmente a Melkit não conseguiu fazer o contrato que ela tanto queria, e ela ficou parecendo uma pessoa que envelheceu uns 30 anos. E como ela ficou por uns 9 dias com a Winnet, o Eugene iria ficar com a capa da escuridão por 9 anos. Assim, a Melkit saiu perdendo, enquanto o Eugene só saiu ganhando. E após ela ir embora, o Eugene, pela 1000ª vez desde a partida dos Cães Negros, iria tentar ler a bruxaria. E com isso, a gente fica sabendo como mais ou menos funciona o Buraco Eterno. Mais ou menos, o Buraco Eterno é um círculo mágico onde dentro dele é criado outros círculos. O que infelizmente tornava um problema pro Eugene, porque o círculo dele era usando como base as estrelas dele para poder criar um círculo. Mas esse moleque logo ia descobrir um jeito de mais ou menos contornar esse problema. E dessa vez, diferente de antes, o Eugene agora conseguia olhar para o movimento de mana do círculo. E isso confirmava uma coisa. Confirmava que ele podia recriar o Buraco Eterno. Nós então temos um type skip de 2 anos com o Eugene agora tendo 19 anos, onde ele está escrevendo a sua tese. E a Mer, que estava só observando, estava fazendo de tudo para ele não se apressar muito na escrita dela. E sabendo muito bem o que ela queria fazer, o Eugene pergunta para a Mer se ela não estava sendo muito tímida. Isso acaba deixando ela meio brava e ela fala para ele que ela tinha 200 anos, então ele deveria respeitar ela. Aí o arrombado fala que então ela estava sendo uma vovozinha tímida. Esse cara não perde uma, velho. Acontece que durante esses 2 anos, a Mer acabou se apegando bastante ao Eugene, já que ele era a única pessoa que ia lá todo dia. E quando ele terminasse aquela tese dele, ele ia voltar para a mansão dos Lionhearts. E ela não queria que isso acontecesse. Ela até mesmo fala que durante a escrita da tese dele, ele conseguiu vários feitos impressionantes. E uma coisa bem interessante que ele fala é que aquela tese era pro próprio prazer dele e que ele não pretendia compartilhá-la com muitas pessoas. E com isso, a gente fica sabendo que esse cara, durante esses 2 anos, conseguiu a façanha de conseguir alcançar o Buraco Eterno, mesmo sem chegar no 9º círculo. O que ele basicamente fez foi criar um círculo com as suas estrelas e começar a explodir a mana dentro desse círculo. Isso era meio que uma cópia incompleta do Buraco Eterno. Não só isso, como essa máquina também aprendeu magia espacial para poder usar a capa da escuridão e também se tornou pupilo do Loberian, que tem ajudado ele na tese dele. Em 2 anos esse cara conseguiu evoluir muito mais ainda. Ele não para, velho. Ele não tem freio. O Eugene acaba perguntando se a Mer tava com raiva dele ir embora. E ela acaba falando que não tava com raiva. Se ele quisesse, poderia ir e deixá-la sozinha naquele lugar quieto e entediante. Mas, mesmo assim, ele deveria pelo menos avisá-la antes de ir embora sem dizer nada, que nem a Sienna. E mesmo ouvindo aquilo, o Eugene age como se não fosse nada. E isso acaba deixando a garota bem brava, fazendo ela xingar ele bastante, perguntando qual que é a dificuldade de respeitar os superiores. Mas isso também faz ela dizer que ela se sentiria mal se ele ficasse em Aroth por causa dela. E por conta da personalidade dela ser baseada na Sienna, ela podia ser bem infantil às vezes. O que falar daquilo a faz ficar meio mal porque fazia parecer que ela não estava fazendo jus à personalidade da Sienna. E para confortar ela, o Eugene diz que tinha certeza de que a Sienna agiria daquele jeito que a Mer estava agindo. E a cena acaba ficando bem engraçada, porque a Mer pensou que ele estava falando da boca para fora sem saber do que estava falando. Só que o Eugene sabia exatamente do que estava falando, porque ele conhece até demais a própria Sienna. Após isso, o Eugene fala que logo ia terminar a tese dele, e antes dele ir embora, ele ia contar algo pra Mer, que ele propositalmente deixa de falar para deixar um pequeno suspense. Então, treinando sua magia, o Loberian diz pro Eugene que por conta do Buraco Eterno dele apenas ser uma réplica imperfeita do verdadeiro Buraco Eterno, ele não deveria usar magias de 6º círculo, porque isso poderia acabar dando bastante problema para ele. Então, deixando esse assunto de lado, o Loberian acaba perguntando se o Eugene tinha algum lugar em mente para ir durante a sua volta para a mansão dos Lionhearts. E com uma cara muito estranha, ele diz que tinha interesse de experimentar os caranguejos de gelo do reino de Luhar. Só que o verdadeiro motivo para ele querer ir para lá era por causa daquele lugar ser o reino que o Molon criou. E o negócio do caranguejo era só uma desculpa. E não satisfeito com uma cara pior ainda, ele manda que também vai para Nahama para poder experimentar os escorpiões cactos do local. E ele só ia para esse lugar porque no deserto de lá foi o último lugar onde a Anise foi vista. E o Loberian caiu tão fácil nessa mentira do Eugene que levou o cara para comer umas lagostas. Meu Deus, mano, se falar de comida já é o suficiente para
enganar a galera assim? Como é que esse reino ainda tá de pé? Durante a refeição deles, simplesmente brotou o Ronan Abrian do nada, que pra quem não lembra é o príncipe de Aroth. O cara nem chega dando oi direito e simplesmente acaba propondo pro Eugene a garantia de cargo de comandante dos magos da corte. Como em uns 10 anos ele se tornaria o rei de Aroth, não seria problema dar esse cargo. O Eugene acaba recusando, mas ainda não largando o osso, ele acaba propondo dessa vez conhecimento para ele. Mas não um conhecimento qualquer, mas sim um que vem diretamente dos outros 2 volumes do livro Bruxaria, que teoricamente deveriam ter desaparecido junto da Siena. Mas acontece que, como sinal de afeto pela realeza, a Siena deu 2 cópias dos volumes para a família real. Dar aquelas cópias agora era impossível, mas quando o Ronan se tornasse rei, ele poderia fazer o que conseguisse. Essa proposta, claro, era muito tentadora, além de também possivelmente a Siena poderia ter deixado alguma pista nos volumes pro Eugene. Então por isso ele decidiu aceitar a proposta do Ronan. Agora era só a parte mais difícil, esperar uns 10 anos para isso. Após aquela conversa, um tempo se passa e o Eugene finalmente terminou a tese dele. E como agora o Eugene terminou a tese dele, ele iria voltar para casa, mas não antes de revelar o que ele queria contar para Mary. E isso era sobre a sua reencarnação, com ele dizendo que tinha memórias da vida passada dele. A Mary de primeira achava que ele estava zoando com a cara dela, mas quando ele fala que na vida passada dele ele era Hamel, o tolo, as coisas meio que começaram a fazer sentido. Porque se levasse em conta o fato de que ele tinha experiência da vida passada dele, fazia sentido do porquê desde que nasceu esse cara era uma máquina que não tinha freio, porque esse cara não para de evoluir. E uma coisa muito interessante que ela fala era que, diferente dos companheiros dele, o Hamel teve uma história até que comum. A Siena é uma maga que foi criada por elfos. O Molon fazia parte de uma tribo chamada Bayer, que era conhecida como uma tribo de batalha. A Anise era uma candidata a santa. O Vermont inicialmente era um escravo de demônios, mas após pegar uma espada, ele fez uma revolução e se tornou quem ele era. Já o Hamel não teve um início tão incrível. Ele simplesmente pegou uma espada quando sua vila foi atacada e destruída por monstros. E mesmo tendo um passado comum, ele mesmo assim ficou forte o suficiente para ficar ao lado do Vermont e dos outros. A Mary, ao saber disso tudo, pergunta pro Eugene por que ele estava contando tudo aquilo para ela, já que ela não sabia de nada sobre o paradeiro da Siena. Mas o Eugene fala que o único motivo para ele ter falado aquilo para ela era porque ele confiava nela e também porque ela lembrava bastante a Siena para ele. Lógico, burro, ela foi feita a partir da própria Siena. E após revelar tudo isso, o Eugene diz pra Mary que ele vai ir atrás da Siena, do Molon e também da Anise, já que era bem improvável que eles tivessem morrido. E também tinha o fato de que ele queria saber tudo o que tinha acontecido 300 anos atrás. Após isso, a pedido da Mary, o Eugene fala sobre ele ser um reencarnado na frente da bruxaria. E quando a Mary viu que ele estava falando a verdade, ela decidiu contar algo muito importante para ele. E isso era que mais ou menos uma semana antes da Siena desaparecer, ela de repente caiu no chão. Não só isso, mas como ela também parecia estar com muita raiva. Isso porque, segundo ela, alguém tinha invadido a tumba do Hamel. O Eugene acaba fazendo umas teorias de onde possivelmente estava essa tumba, com uma das possibilidades sendo a cidade natal dele, que fica em Nahum. Só que durante os pensamentos dele, ele acaba sendo abordado pelo Balzac, que assim como os outros parece que não quer largar do pé do cara. Ele aborda o Eugene para poder falar sobre a visita que ele ia fazer para o Luhar. E isso acabou deixando ele bem preocupado, porque Luhar ficava perto de Helmut ao norte, que era o lugar onde tinha demônios. E por mais que o próprio rei demônio do encarceramento tenha feito um tratado de paz, no final são demônios. E um monte de demônios não concordam com essa paz e querem mais é tacar o terror em tudo mesmo. Durante essa conversa, o Eugene acaba perguntando se o rei demônio da destruição estaria no meio desses demônios contra a paz. O que o Balzac recusa, porque o rei demônio da destruição, coincidentemente, também não gostava de violência. E tocando no assunto desse rei demônio, a gente fica sabendo que na vida passada do Eugene, ele, junto dos seus companheiros, já encontrou uma única vez o rei demônio da destruição. E esse encontro não foi uma coisa boa, porque todos do grupo ficaram completamente chocados e com medo daquele rei demônio, com o Vermont sendo o único que não foi mostrado na tela. E o único motivo para eles não terem enlouquecido naquele encontro foi por conta das preces da Anise. E sabendo do problema que poderia enfrentar, o Eugene decide mudar a trajetória dele para Nahum. Mas, mesmo assim, o Eugene teria que ter cuidado, porque em Nahum ele poderia encontrar a Amélia Merwin, uma mulher que já era uma grande bruxa antes mesmo de fazer contrato com o rei
rei demônio do encarceramento. E por isso, para não ter problema com ela, o Balzac dá um envelope pro Ginny que se ele mostrasse pra Amélia, ela não atormentaria mais ele. O que era meio engraçado é que o envelope ele tava vazio, mas só era preciso mostrar o selo que tava nele que o problema já tava resolvido. O Eugene pergunta pro Balzac por que ele tava o ajudando tanto, e o que o Balzac diz é que era porque ele queria que o Eugene tivesse uma afeição por ele, o que acabou fazendo o Eugene entender tudo errado e mandar o incrível Laê, o que foi suficiente para quebrar toda a tensão que tava tendo. O que o Eugene falou foi tão do nada que até o Balzac ficou todo desconcertado, e com essa incrível cena, os dois só pegam um rumo que eles tinham que tomar. Bem, após isso, é feita uma festa de despedida pro Eugene, e durante essa festa, o mestre da Torre Azul acaba puxando um pequeno papo com ele, dando uma pequena dica pro Eugene não revelar que ele era um Lionheart em Nahama. Isso porque isso iria fazer ele ter problema com os assassinos de Nahama. Eles não seriam loucos de ameaçar os Lionhearts, mas de qualquer jeito, isso não iria trazer coisas boas pro Eugene, o que só fez ele ter em mente isso. Após a festa de despedida, o Eugene finalmente estava em Nahama, e o primeiro lugar que ele iria era para sua terra natal para possivelmente encontrar o seu túmulo. E agora, ele podia finalmente tomar o caminho para encontrar todos os seus companheiros. E ele faz uma promessa de que iria encontrar cada um deles. E com isso nós terminamos a primeira temporada do manhwa de Damn Reincarnation. Felizmente, a segunda temporada já está sendo lançada e já tem uns 7 capítulos. Mas eu vou parar com os recaps desse manhwa por enquanto, já que eu planejava trazer esses recaps até o final da primeira temporada. E quando eu tiver mais capítulos, talvez eu comece a trazer a segunda temporada aqui pro canal. Mas, enfim, o que vocês acharam desse manhwa? Eu particularmente curti ele pra caramba, cara. Eu vi que ele tem umas coisas até que novinhas por aí no meio, e ele trabalha muito bem em cima do que ele propõe, velho. E pretendo já começar a ler os próximos capítulos. Comenta aí o que vocês acharam, porque eu vou querer saber. Mas enfim, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.